capítulo 2, e vamos ler um versículo, um dos mais conhecidos da Bíblia, porém abordando de uma forma um pouco diferente. Quando eu cheguei aqui agora com a minha esposa, e nós estamos aqui com algumas primas que estão vindo pela primeira vez, a Ceusa, está aqui a Ceusa, a Ana Maria e a Cláudia, e os maridos, problema sério, né? As mulheres vieram e os maridos estão orando em casa, tá certo, nem todos podem vir aqui, não é? E o esposo da Cláudia é cirurgião cardíaco, está fazendo cirurgias agora de manhã, cardíacas. Que Deus abençoe as cirurgias. E as primas queridas que estão vindo pela primeira vez, que Deus abençoe. Alegria muito grande. Vamos orar pedindo a bênção de Deus pelo estudo de sua palavra. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção de podermos nos reunir e gradativamente a igreja vai tomando o seu corpo normal, enquanto estas preocupações existem quanto ao distanciamento, à saúde, às precauções, queiras nos guardar, queiras nos proteger. Abençoe as famílias que estão enlutadas. Quantos perderam amigos queridos, familiares? Queiras abençoar a todos com teu poder aonde estiverem, e a bênção de Deus para a leitura da sua palavra ao ser aberta agora, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Eu aprecio muito momentos de oração, e a hora que eu entrei, eu vi a minha esposa ali orando, e ela estava assim, dizendo assim: Senhor, não deixe o meu marido falar, que fale o Espírito Santo, porque quando a gente fala por nós mesmos é uma tragédia. E esse tema, você é um case de sucesso, e eu fico imaginando por que eu afirmei que você que está aqui agora na igreja e você que está nos acompanhando onde estiver e posteriormente, por que esse caso de história, por que esse case é de sucesso? Então eu vou ler um texto e você vai entender depois que eu explicar melhor, porque eu mesmo procurei correr atrás para entender esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, muito conhecido. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma na Bíblia quer dizer fôlego de vida, com os originais hebraico de onde a Bíblia foi escrita, aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as palavras hebraicas ruach, nefesh, pneuma, fôlego de vida. Então Deus fez um boneco de barro, e a inspiração para essa parte inicial foi exatamente de uma conversa em um pôr do sol que nós estávamos em casa. E a Ceusa, Ceusa, falou: então Deus fez um boneco e fez ali o bonequinho, pegou um pedacinho de madeira e fez o bracinho, colocou a madeira. Como é esse boneco? Para nós entendermos melhor, eu vou pedir aí que o meu Media Center jogue a primeira imagem que eu separei para termos uma ideia de moldagem em argila, em barro. Esse é um protótipo de um Aston Martin, um dos carros mais caros do mundo. É um protótipo em escala reduzida, mas existem várias marcas extremamente sofisticadas como esta, que fazem protótipos do tamanho do carro. Então, os artistas que moldam detalhes do carro para ele ser feito depois, estão pinçando, cinzelando o barro. E depois, na outra imagem, que esses artistas podem jogar outra imagem, que eles estão moldando o que já
aparenta ser um Aston, é formatado o carro, onde em detalhes ele foi feito. Quando nós vemos artistas fazendo esculturas físicas com o rosto de alguma pessoa do barro, que é a próxima imagem, onde nós vamos ver uma figura, e essa antes me chamou a atenção. Isso daí é o Davi de Michelangelo, está em Firenze, na cidade de Florença, na Itália. Ele pegou um pedaço de mármore que fica ali naquela região, em Firenze, e ele fez essa estátua que deu o nome de Davi. Ela é tão perfeita. Olha a lateral, as mãos, as veias, isso aí foi formatado em mármore. E a história conta que Michelangelo, depois de ter a estátua de Davi, que era tão perfeita, ele estava com um cinzel na mão e ele disse: parla, parla, em italiano, fala, fala, e bateu com o cinzel e pegou aqui nessa parte do joelho dessa estátua. E quem for hoje lá em Firenze, na Itália, vai ver a perfeição dessa estátua. E a próxima imagem que eu quero voltar agora, a modelagem de barro. Olhem como vai sendo formatado uma figura disforme do barro e a fisionomia vai aparecendo. Eu creio que há uma outra figura de barro. Sim, esse daí é mais conhecido, né? Alguém sabe dizer qual é o nome do Robin? Dá para conhecer, de tão perfeito que é. Isso para termos uma ideia do que nós, quase 7.000 anos de pecado, com a deterioração da raça humana, nós temos artistas que fazem do barro imagens perfeitas que nós conseguimos conhecer. Carros perfeitos. Quando nós compramos os carros, nós não sabemos que eles foram feitos em argila, em barro anteriormente. Você consegue imaginar o que saiu das mãos do Criador, o boneco Adão, de quase 4 metros de altura? A perfeição que não era das mãos do Criador? Se o homem degradado pelo pecado consegue realizar uma arte, uma obra como esta, imagine quando o Criador modelou Adão. E ele era tão perfeito que, em vez do Senhor dizer fala, fala, ele soprou em seus narizes ou em suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente, ou um ser vivente. Aqui está o motivo pelo qual eu dei o título do sermão desta hora: você é um case de sucesso. Você nasceu das mãos do Criador. Você não é um modelo feito por homens que vão deixar uma estrutura tão perfeita que você consegue conhecer. E quando eu vejo, em poucas palavras, o que é um case de sucesso, é uma prova real de que você sabe fazer o que oferece, comprovando que a sua metodologia tem maior efetividade. É como uma vitrine para os seus negócios, onde você vai colocar para a mídia aquilo que você quer apresentar. Pode ser da vida empresarial, pode ser da vida particular. E quando alguém conta com você e diz assim: quer trocar o microfone? Está dando falha. Quando alguém encontra e diz para você assim: nossa, como você emagreceu. Eu vou dar um exemplo. Como você emagreceu? O que você fez? Olha, eu usei tal alimentação, eu tenho um médico muito bom. Quem é esse médico? Qual é o nome dele? Obrigado. Qual é o nome dele?
Eu quero conhecer esse médico. Então você começa a colocar na vitrine algo que você pode oferecer, que pode partir do seu corpo ou de algum produto que você oferece, que seja de alguma forma diferenciado de outros que já estão no mercado. Porque os produtos hoje são muito semelhantes e a grande diferença está na apresentação, como você apresenta aquele produto que você tem. E ao olhar para a congregação que eu vejo nesse momento que à minha frente está, eu posso dizer seguramente, graças a Deus, você é um case de sucesso. Alguns são mais bonitos e outros são mais belos. Vocês acharam que ia falar feio, né? Não. Para Deus não existe feio. O pecado, ele traz para o ser humano aquilo que é conhecido como a lei da entropia, que as coisas deterioram conforme o tempo passa. E a minha esposa diz que o tempo é uma fábrica de fazer monstro. Depois de vários anos que você encontra a sua turma de formatura, vamos colocar aí 30 anos, e você não se vê, e chega um e te abraça e diz: que alegria, nós somos da mesma classe, e você olha e não conhece o sujeito. Está uma ponta de estoque, de liquidação, coisa horrível. Mas ali está, pela bênção de Deus, alguém que respira o fôlego de vida que foi dado lá no início a Adão e passou para nós. E nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, com a diferença de magnitude e grandeza. Nós não temos os atributos da divindade, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Nós não temos, a nós não foi dado. Mas ao sermos modelados à forma do Criador, e com o tempo passando, nós podemos olhar para algumas pessoas e dizer: este aí não é um case de sucesso, é um fracassado. Olha o que aconteceu. E nós podemos olhar para nós mesmos e nos achar pessoas fracassadas, extremamente indignas. Não somos, na sociedade que vivemos, dignos de receber qualquer louvor ou qualquer honra. Eu não quero estar na vitrine, eu não quero colocar-me na vitrine, eu não quero colocar o produto que eu tenho. Mas a partir do momento que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, como os outros vão conhecer Jesus se não for por mim? E aqui não está ligado à vaidade eu dizer que você é um case de sucesso, porque quem falou isso foi Jesus, não sou eu. E o que eu falo com o pastor tem que estar balizado na palavra de Deus, nas Escrituras. E foi Jesus quem disse no primeiro sermão dele, entre agosto e julho do ano 27, porque a contagem era decrescente, da nossa era, até chegarmos ao ano zero e irmos agora para o ano 27, no período já chamado que depois de Cristo. Entre julho e agosto do ano 27, Jesus começa o ministério dele. E ele faz um sermão chamado Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, ele apresenta as bem-aventuranças, apresenta a oração do Pai Nosso, chama os discípulos. E lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus disse que você é um case de sucesso. Aonde? Ele falou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz que é edificada e colocada em cima de uma casa. E você é luz para ser colocado no alto, não no porão, mas no lugar onde todos possam ver. Portanto, você, como um case de sucesso, brilhe a sua luz diante dos homens, mas quem vai ser glorificado é o Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas eles vão pelas boas obras, pela luz que você e eu transmitimos, glorificar a Deus e não adorar você.
Agora, 2 dias atrás, o grande jogador Maradona morreu. E existe uma religião de adoradores de Maradona, uma igreja de adoradores de Maradona na Argentina, na Espanha e alguns outros lugares do mundo. Não adoram Deus, adoram Maradona. Há gurus que são adorados como deuses. Há astros de cinema, da música, tanto homens como mulheres, que são adorados como deuses. E existe também a igreja de Satanás, onde Satanás é adorado como Deus. E quando Jesus disse, lá no seu primeiro sermão, você é um case de sucesso e a sua luz deve brilhar, mas quem vai aparecer não é você. Deus, através de você, vai aparecer. E para que a luz de Jesus incida sobre você e sobre mim, apaguemos a nossa lanterna. Apague a sua lanterna. Deixe que brilhe a luz de Deus. E se você for visto na vitrine, for colocado na vitrine, para mostrar a bênção que é o seu corpo, por ter um regime vegetariano integral, por não beber, não fumar, não usar drogas, cuidar do seu corpo não para ser um culto ao corpo, mas para ser um case de louvor a Deus, e perguntarem para você, por que você está bem assim? Por que você tem essa saúde? Você vai demonstrar o evangelho, que vem do grego evangelios, que quer dizer boas novas. Em meio a uma sociedade que parece não existir mais nada novo, você e eu podemos ser um case de sucesso. Como? Pela alegria, por transmitirmos olhares, gestos e palavras de amor. Porque Jesus, quando disse para os seus discípulos e chegou até nós e falou, podem aprender a meu respeito. Vós me chamais de mestre e fazeis bem porque eu sou. São João capítulo 13. Eu sou mestre, então aprendam de mim. E quando Jesus disse aprendam de mim, ele disse mansidão e humildade. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou fôlego de vida, alma, ser vivente. Eu, Jonas, por natureza não sou nem manso nem humilde. E luto e oro a Deus constantemente para que Ele me faça um homem manso e humilde, porque por natureza eu sou sanguíneo e colérico. E quando é apresentado por Jesus que você e eu podemos ser luz, é quando estamos no trânsito, que eu tenho que cuidar muito. Eu sou da geração do racha aqui em São Paulo. E eu tenho que cuidar. Eu não aprendi a xingar. Eu não sei xingar. Mas bobeou, eu estou indo atrás. Então eu tenho que lutar contra a minha natureza. E a mansidão e a humildade não é intrínseca a mim, mas é uma luta diária. E quando homens de Deus, que já eram e foram apresentados para continuarem a ser um case de sucesso, retrocederam e disseram: eu não quero ser, eu não quero continuar. O que muitas vezes pode acontecer com você e comigo. Eu vou desistir. Eu creio que eu estou passando por uma profunda depressão e eu não tenho mais vontade de viver. Procure um médico. Deus usa a medicina hoje para fazer milagres. Há profissionais extraordinários. Confie no poder de Deus. E quando eu vejo o relato de homens de Deus que tiveram um sucesso extraordinário e desistiram e tiveram que receber
um puxão de orelha, eu fico pensando, eu não sou diferente. Porque eu posso ter recebido hereditariamente traços que me levam para baixo. E há estudos que comprovam isto. Lá nos Estados Unidos, eu li há vários anos atrás uma matéria a respeito de duas famílias, onde por uma geração foram estudados. E durante 200 anos, lá nos Estados Unidos, estudaram a família de um alcoólatra e de um advogado. E a geração que viveu, morreu, nasceu, viveu, morreu, nasceu durante 200 anos, das pessoas, filhos do alcoólatra, vieram bandidos, assassinos, marginais, prostitutas. E da família daquele advogado vieram professores, doutores, médicos, advogados e 2 vice-presidentes. E então nos deparamos com o antagonismo. Eu recebi uma carga hereditária pesada, o meu bisavô era alcoólatra. Eu soube que em 3ª geração, um parente meu foi preso por assassinato. Para Deus, não existe aquele jargão popular, pau que nasce torto, morre torto. Para Deus não existe. E a maior prova que eu tenho na Bíblia está em 2 Crônicas, capítulo 29, quando o rei Ezequias divorciou-se totalmente de Deus, levou o povo ao paganismo, fez uma coalizão, uma parceria com o rei pagão assírio chamado Tilgat-Pilneser, e trouxe para Jerusalém ídolos diversos, vários nichos em lugares de Jerusalém. Mandou fechar a igreja, tirou os adoradores, o grupo vocal, Patrícia, não cantava mais. Os vasos foram derrubados, os levitas foram tirados, fechou a igreja, levou para fora dos muros de Jerusalém um ídolo que havia recebido de presente, chamado Moloque. E o ídolo Moloque era um ídolo de ferro, alto, maior que um ser humano, com os braços estendidos para frente. O ventre era avantajado, quem olhasse de frente via um ventre avantajado, e por cima era oco. Colocavam naquele ventre madeira, colocavam fogo, e quando o fogo que vinha aqui de baixo deixava os braços de Moloque, que era um ídolo de ferro, incandescentes, vermelhos pelo fogo, colocavam seus bebês para serem queimados a Moloque. E a Bíblia diz que Acás fez passar os seus filhos pelo fogo. Pelo menos 2 bebês dele foram mortos ali. E Ezequias, que era o filho, vendo tudo aquilo. E lá, em 2 Crônicas 28, diz que Acás era tão indigno que quando morreu, não foi enterrado com os reis de Israel. Quem vai para o lugar de Acás? O filho, Ezequias. Ele tinha tudo para fazer o que o pai fez e dar continuidade. O pai era um criminoso, tornou-se idólatra, pagão, trouxe ídolos, deixou a adoração ao verdadeiro Deus. E você vai encontrar lá em 2 Crônicas 29, logo no começo, que diz: e Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele mudou a história da geração dele. Ele mudou a história do seu carimbo de DNA. A sua genética espiritual foi mudada. Ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, e no primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor. Restaurou toda a igreja, reformou toda a igreja, chamou o coral dos levitas,
restaurou o verdadeiro culto. E na primeira adoração que estavam o povo reunidos, ele disse: santificai-vos agora e tirai os ídolos do vosso meio. Santificai-vos agora. Ele tornou-se um case de sucesso, a tal ponto que quando Isaías chegou a ele, de acordo com o relato bíblico, e disse: coloca a tua vida em dia, porque o Senhor mandou que eu viesse aqui no palácio dizer que você tem uma doença mortal e vai morrer, não vai viver. E Ezequias estava com 39 anos de idade, porque a história mostra que era o 15º ano do rei Senaqueribe, que havia entrado no lugar, na Síria, no lugar de Tilgat-Pilneser. E Ezequias começou a reinar com 25, era o 14º ano de Senaqueribe, ele estava com 39 anos, novo. E a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, chorou e disse: Senhor, eu sou um case de sucesso, lembra-te do que eu fiz. Olhem só, quando você está em angústia, em dor, em tristeza, não é pecado você lembrar Deus do que você fez. Deus precisa que você se lembre, se Ele é onisciente, tem ciência, conhecimento de tudo. Inclusive, de acordo com o Salmo 139, antes que eu diga uma palavra, tu sabes o que vai em meu coração. Deus vê a intenção do coração antes que eu diga qualquer coisa. Para que você vai dizer para Ele: lembra-te do que eu fiz? Para lembrá-lo? Ele precisa ser lembrado? Não. Para mostrar a dependência que você tem naquele momento da mão e do poder dele. Porque a medicina chega ao seu limite e nós sabemos disso. Mas os limites da medicina, os limites dos homens são as oportunidades de Deus. Quando eu chego em um ponto que eu vou cair num cânion de 2 quilômetros de profundidade, ali Deus começa a atuar. E a Bíblia diz que Isaías ainda não havia saído do pátio do palácio real, e Deus disse a Isaías: volta e dize ao chefe do meu povo: vi as tuas lágrimas e eu vi o teu pranto e eu vou te curar, você vai sarar. E Ezequias foi curado. Não existe para Deus a hereditariedade passada. Eu não posso justificar, para ser um case de sucesso diante de Deus, que o meu passado me aterroriza, que o meu passado me escraviza. A Bíblia diz, e a palavra de Deus é clara em falar, quando Jesus disse: vinde a mim, você que está sobrecarregado, está ocupado, está com uma montanha em cima de você, eu vou aliviar, eu vou te ajudar a carregar. E há ocasiões que nós dizemos: Senhor, eu não vou conseguir fazer isto, eu não tenho capacidade para fazer. Foi o que aconteceu com Josué. Em Josué, no capítulo 1, é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Começa dizendo no versículo 1 que Moisés havia morrido, o grande líder Moisés. Josué capítulo 1: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, passa este Jordão. E como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E Josué não acreditou. Meu filho, minha filha, você foi criado, você foi criada como um case de sucesso. E como Josué, não, Senhor, que talentos eu tenho? O que eu tenho? Eu não sei fazer nada.
Um sujeito pensou dessa forma, muito pobre. Minha família é pobre. Eu sou de uma família insignificante. E Deus deu na mão dele uma bola de basquete. E ele tornou-se o grande Michael Jordan. E quem vê foto do Michael Jordan batendo aquela bola de basquete, entrando em uma bandeja do garrafão, ele voando no ar e enterrando aquela bola, não dá para acreditar. O que você tem na mão, Moisés? Eu não tenho nada, só tenho um cajado. Então eu vou usar esse cajado aí para abrir o Mar Vermelho. O que você tem, Josué? Eu não tenho nada. Então vamos fazer o seguinte: já que você não tem nada, esforça-te. Tem ânimo, que eu estou com você. Está bem assim? E Josué não acreditou. E Deus disse pela segunda vez: esforça-te. Tem ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu estou com você. E ele não acreditou. Então Deus veio pela terceira vez, puxou a orelha dele com carinho e disse no versículo 9 de Josué capítulo 1: não te mandei eu, ô Josuezinho, eu já não te falei? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes ou não te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te, tem bom ânimo, faz a sua parte, não fique jogado em um canto, chorando as mágoas da vida. Não vai acontecer nada. Você poderá ser ajudado por algum tempo por algumas pessoas, mas você não vai ser ajudado o tempo todo por todas as pessoas. Senhor, mas eu não sei fazer nada. Sabe. Eu não consigo andar, mas você sabe falar. O meu primo Valdir de Laurentes, que vários conhecem, estava naquele ônibus quando vinha um grupo de jovens da Igreja Central Adventista de São Paulo em 1973, de Gramado, e teve um acidente, morreram 23 pessoas do ônibus, amigos meus, eu era da Central, e o meu primo ficou paraplégico. Sabe o que o Valdir fez? Eu estou em contato com ele direto essa semana ainda. Eu não vou ficar aqui choramingando, não. Um ônibus matou meus amigos, 23 deles, tirou a minha mobilidade, mas esse ônibus não vai me matar, não. Ele foi o primeiro paraplégico a formar-se em educação física do Brasil. Primeiro paraplégico a formar-se em educação física do Brasil. Meu primo Valdir de Laurentes, que alguns aqui conhecem. Você da Central sabe disso. O que você tem, Josué? Eu não tenho nada. Eu tenho na lembrança Moisés que é morto. Então vamos fazer o seguinte: eu estou com você. Não pasmes. E quando Deus disse pela terceira vez: eu já te disse, não pasmes, não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, atravessa esse Jordão. Ele chegou para os sacerdotes e disse: bote a arca aí na frente, vão andando. A hora que vocês pisarem na água, o Jordão que estava transbordando vai abrir-se. E a Bíblia diz, de uma forma extraordinária, que quando aqueles sacerdotes, levando a arca, colocaram o pé no Rio Jordão, e o Rio Jordão abriu, e eles passaram em seco, e Deus disse: pegue cada líder de tribo, cada uma pedra, aí do meio do rio em seco, leve aqui 12 pedras aqui para fora e coloque em um monumento. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que pedras são essas? Foram as que saíram aqui do meio do rio, que estava seco, e nós passamos. E a Bíblia diz então que Deus engrandeceu o nome de Josué. Ele tornou-se um case de sucesso. O que a Bíblia diz em Josué capítulo 6 é exatamente isso. Deus engrandeceu Josué à vista do povo e dos outros povos, os heteus, perizeus, jebuseus, amorreus, filisteus, todos que eram conquistados, tinham à frente na terra prometida Josué. Tornou-se um case de sucesso.
É este o motivo pelo qual a Bíblia diz claramente para você e para mim: tudo o que você tem que fazer, faz bem feito. Você foi criado à perfeição de Deus. Tudo quanto te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há ciência, não há cultura, não há sabedoria, não há coisa alguma. Você é um case de sucesso, com a bênção e o poder de Deus, então faz a coisa feita. Não faz pela metade. E eu coloco agora uma vírgula no final do título do sermão. Você é um case de sucesso, vírgula, com a bênção e o poder de Deus. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Não sou eu, não é o meu dinheiro, os meus recursos, a minha inteligência, a minha capacidade, a minha influência. E eu estava conversando agora de manhã, Shirley, com o seu irmão, o Sidney, meu amigo Dimas. Estava conversando, é o Dimas que está aí? Ou não? Ali atrás? Está aparecendo. Bom, eu estava conversando com o Sidney Dutra, um amigo querido. E ele falou agora de manhã para mim. Eu mandei o título para ele e ele falou. Eu falei: Sidney, lembrei de você. Sabe o que ele disse? Deus seja honrado e glorificado. Eu passei domingo à tarde com ele agora. E eu pude ver como Deus tem abençoado ele. Estou citando o nome porque é um amigo querido. E ele escreveu para mim agora de manhã: Deus seja honrado, Deus seja louvado. Eu não sou nada, é Deus quem está dando a capacidade para fazer. Você é um case de sucesso, vírgula, graças a Deus. Tudo quanto vier à mão para fazer, que seja uma comida, faz bem feito. Arrumar uma casa, faz bem feito. Dar uma aula, prepare-se bem. Ser um advogado, ser um engenheiro, ser alguém que está varrendo a rua, ser alguém que está recolhendo lixo, ser alguém que está trabalhando no hospital. Faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde nós vamos, acabou. Não há ciência, não há lazer, não há cultura, não há coisa alguma. E foi dentro desses fracassos terríveis o que aconteceu com Abraão. Abraão faliu nos seus negócios quando estava com 31 anos. Ele faliu outra vez quando estava com 34 anos. Superou a morte da sua namorada aos 35 anos. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu uma eleição aos 38 anos. Perdeu uma outra eleição para o Congresso aos 43 anos, perdeu outra aos 46 e perdeu outra aos 48 anos. Perdeu uma eleição novamente para o Senado, quando estava com 55 anos. Fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56 anos. Perdeu outra disputa para o Senado aos 58 anos. E foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. Abraham Lincoln, filho de sapateiro, tornou-se um dos maiores e mais importantes presidentes da história em 1860, e ele escreveu: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Homens que tombaram antes de vencer, mas levantaram-se e tornaram-se um case de sucesso. E se você vai em Washington hoje, você vai encontrar o Memorial Lincoln. E essa foto que você vai ver aí identifica o que os americanos fizeram para um dos maiores presidentes da história.
que é conhecido como o Memorial Lincoln, que está em Washington, nos Estados Unidos, que é uma construção de 2.540 metros quadrados. Tem uma frente de 58 metros, quase o dobro do que essa igreja aqui, 36 metros de largura e 30 metros de altura. Quando você vê essa outra foto, que tem uma vista que pega esse monumento de frente com aquela escadaria, e quem já foi em Washington e entrou aí, vai encontrar lá dentro essa estátua que é de mármore. E essa estátua de Lincoln, ela tem 3 metros de altura, 5 metros de largura e 5,2 metros de profundidade. Ele está sentado nesse monumento de mármore, olhando a Casa Branca, tendo uma vista de Washington, um dos homens políticos mais fracassados da história dos Estados Unidos, tornou-se um dos seus principais presidentes quando ele aboliu a escravidão, tornou-se um patrocinador fenomenal da cultura e da economia norte-americana, e a poucas milhas existe aí em Washington o Memorial Jefferson, que não chega à metade desse monumento que está aí do presidente Lincoln. Eu aprendi na minha casa, com a minha avó, o que é um case de sucesso, com a bênção e o poder de Deus. A minha avó, ela veio da Itália, e quando tinha 9 anos, viajando no interior de São Paulo, numa Maria Fumaça, um trem Maria Fumaça, pôs o rostinho para fora, e uma fagulha de carvão atingiu a vista dela e ela ficou cega de uma vista. E ela tinha tudo para ser fracassada no que ela se propôs fazer, que era costureira. E a minha avó tornou-se modista durante 70 anos. E o cartão dela, da década de 60, o cartão da minha avó estava escrito Madame Tietze. Ela era Annunziata Tietze de Pinho. Ela veio lá dessa região que eu falei há pouco, da Toscana, uma cidadezinha perto de Firenze chamada Arezzo. E a minha avó, só com uma vista, era uma artista na costura. Eu vi certa ocasião ela modelando um vestido de noiva. Ela pegou alguns metros, naquela ocasião, estou falando da década de final dos anos 70, 80, ela pegou uma renda francesa que custava muito caro, pegou as medidas da noiva em um papelzinho, esticou no chão do ateliê dela, pegou aquele papelzinho com as medidas da noiva, uma tesoura, olhava para o papel e ia cortando, sem molde. Eu falei, coitada da minha vozinha, já está minha velhinha, vai estragar a renda francesa do vestido da noiva. Meus irmãos, ficou um vestido maravilhoso. E quando ela tinha 80 anos, ela foi para os Estados Unidos ajudar a filha dela, mais velha, que estava com 60 anos e havia falido. E ela foi costurar para ajudar a filha a se sustentar, com 80 anos. E mais ou menos nessa idade da minha avó, eu entrei no ministério. Eu falei, vovó, qual é o seu segredo? Não havia ainda essa frase, um case de sucesso. Eu quis dizer, qual é o seu segredo de vida? E sabe o que ela falou? Não interiorizar a tristeza, não deixar a mágoa entrar no coração. Eu era novo. Eu falei, isso é papo furado de velho. Irmãos queridos, no case de sucesso você apresenta o que foi bom para você e os outros podem copiar. É um case, um caso
de sucesso tão grande na costura, no automobilismo, na culinária, no saber, no aprendizado para deficientes ou pessoas incapacitadas, que você torna-se uma referência. E a referência da minha avó não era exatamente a arte na costura, é o que ela vivia. E ela disse: meu filho, não interiorize a tristeza, não deixe a mágoa entrar no coração. E aquele case de sucesso da minha avó passou para mim. Eu prego isso há 40 anos. 40 anos. Chegou a dor, chegou a mágoa, não deixe ficar no coração. Desenvolva a cultura do perdão. Perdoe tudo. Perdoe imediatamente. Perdoe sempre. Perdoe incondicionalmente. E essa cultura do perdão faz com que as dores de quem te acusa, de quem te magoa, de quem acaba com a sua reputação, com o seu patrimônio, com a sua estrutura emocional, não faça de você um derrotado. E a vovó enterrou o marido, a vovó enterrou filhos, a vovó enterrou o neto e morreu com 105 anos dormindo, feliz da vida. E a família toda, a minha mãe, as minhas tias: mamãe, olha o que você está comendo. Olha esse prato de macarronada. Eu não quero aqui entrar no mérito, porque senão já vão derrubar o meu sermão aqui agora. Mas estou dizendo naquela ocasião. E a vovó dizia assim: quem come feliz, a digestão faz bem. E ela dizia: não briguem à mesa. Quando estão comendo, não discutam. Não briguem. Aquilo para mim, eu vou usar um termo da minha adolescência, aquilo era bobeira para mim. Mas a idade foi me mostrando a sabedoria desse case de sucesso. Tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque vai chegar um dia que você vai ser história. E há 3 tipos de pessoas quando morrem. 3. Aquelas que passam pela vida e você pensa: puxa, que pena, morreu, né? Não fez muita diferença. Passou pela vida. Há aqueles que são tão maus, tão cruéis, tão ruins, que quando morrem alguns dizem: opa, ai, que bênção. Esse aí bateu as botas. Nossa, como perturbava, como era encrenqueiro, como era agressivo, como era violento. Ai, ficou em paz agora a casa. E há aqueles que são case de sucesso, adeptos do que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que quando morrem fazem uma falta enorme. Uma saudade incrível. Que pena. Aí a gente começa a descobrir que foram um case de sucesso. Por isso, o que vier à sua mão para dizer: eu te amo, eu sinto a sua falta, eu tenho saudade de você. Não adianta dizer: a minha esposa sabe que eu a amo. Olhe para sua esposa, minha esposa está aí. Eu disse para ela hoje que eu amo. Hoje eu falei. E disse ontem. E se Deus quiser eu vou dizer amanhã. Ela já sabe? Sabe. Mas há maridos que são muito trancados. Nunca ouvi isso na minha casa. Então comece a aprender. Diga para sua esposa que ela é maravilhosa ao fazer aquela comida, porque ela faz aquilo há 200 mil anos e ninguém agradece. É lavar, cozinhar, enxugar, passar. E é o trabalho mais terrível que tem. Vejam na internet aquela matéria, quando uma agência de publicidade convidou para pessoas fazerem uma atividade que trabalharia 24 horas. Está na internet. Vários viram. Olha, você vai cozinhar, você vai lavar, você vai cuidar, você vai consolar, você vai levantar na madrugada. E a gente viu o olho arregalado das pessoas. Quanto eu vou ganhar? Nada. Você está brincando comigo? Você me chama aqui para dizer que eu vou fazer tudo isso e não ganhar nada? Mas tem vários milhões de pessoas que fazem isso no mundo. Eu não conheço ninguém.
E passaram várias pessoas. Quando, no final da entrevista, aquele RH daquela empresa de publicidade diz: esse trabalho tem um título da pessoa que faz isso. Quem é que eu não conheço? Mãe. Todo mundo começa a chorar. Mãe. Você, mãe, é um case de sucesso. Você não é reconhecida, mas tenha certeza que seus filhos sabem, os seus parentes sabem. Você, meu amigo, você é um case de sucesso. Você é um homem de valor, trabalhador, honesto. Teve momentos difíceis, como Josué passou, como Elias, que enfrentou aqueles profetas de Baal, que fez com que em sua oração fogo descesse dos céus. Em sua oração os céus cerraram e não choveu por 3 anos. E ele orou e a chuva caiu novamente. Poder maravilhoso. E após aqueles milagres todos, ele recebe um recado de Jezabel, a rainha: você matou os meus profetas de Baal. Eu não durmo nessa noite enquanto eu não tirar o seu couro. Eu não vou sossegar enquanto eu não te matar. E ele entrou em depressão, se escondeu numa caverna e falou para Deus: Senhor, me mate, eu quero morrer. Entrou em depressão. Já aconteceu isso com você? Comigo? Quantas vezes? Aí aparece o anjo do Senhor e fala: Elias, eu trouxe comida aqui para você. Levanta, come. Ah, Senhor, estou meio morto aqui. Comeu ali, deitou e dormiu de novo. O anjo foi lá, sacudiu. Seguinte, a jornada é longa, levanta, come. E Elias comeu. E com aquela comida e o poder de Deus, ele andou 40 dias e 40 noites sem parar. Ele fez o caminho inverso no deserto que Moisés havia feito com o povo de Israel. Ele fez o caminho inverso, mais de 300 quilômetros. E chegou naquela fenda, lá nas montanhas do Sinai, onde Deus havia aparecido para Moisés, e ali ele viu a glória de Deus. Você é um case de sucesso, com a bênção e o poder de Deus. É por isso que eu quero chamar o grupo de louvor agora aqui, para juntos cantarmos o hino 150. Jacobine, meu amigo. Hino 150, o grupo de louvor está por aqui? Estão aqui. Sabe o que esse hino nós vamos cantar agora, todos juntos, para complementar esse assunto? Sabe o que diz o hino 150 na poesia? Dias há, começa com palavras poéticas. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança, sem ter prazer, mas existe alguém que promete te ajudar. E no coro nós vamos cantar: não desistir. E você pode, eu posso, nós podemos ser um case de sucesso em casa, na família, chegando agora. Podemos ser um case de sucesso quando chegar no Natal. Você vai encontrar no Natal irmão mala, cunhada mala. Você vai encontrar? Vai. Mas você vai ser um case de sucesso. Você vai dizer: nós não vamos brigar. E você não, eu posso ser um mala também, né? Quando falo assim, vocês dão risada. E para os amigos que estão nos ouvindo, aí nos vendo, é um termo aqui, quando o cara é chato. Vai encontrar? Vai. Mas nós vamos nos lembrar que nós não vamos desistir de sermos felizes, agradecidos, porque você e eu somos um case de sucesso com a bênção e o poder de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Levante-se e cantemos juntos: não desistir. Dias
Este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém, amém. Deus seja louvado. Que bênção podermos cantar esse hino, não desistir. E você sabe que esse hino é um case de sucesso? Se você crê no que acabou de cantar, e é o desejo do seu coração ser usado, ser usada por Deus, para onde pisar a planta dos seus pés, ser um lugar de poder, ser um lugar de alegria, ser um lugar de humildade, de mansidão, de paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você é um promotor de paz. E quando nós desenvolvemos a paz, há homens e mulheres que recebem o prêmio mais laureado no mundo, que é o Nobel da Paz, porque foram promotores de paz. E onde vamos começar isso? Em casa, com o cônjuge. Pense no seu cônjuge agora, mas não chore. Alguns têm vontade de chorar. Pense nos seus filhos, nos seus netos, na família, no namorado, na namorada. Quando encontrar-se com ele agora, com ela, o seu sorriso, se você, com a bênção e o poder de Deus, querem ou você quer continuar a ser, ou a partir de agora, com a bênção e o poder de Deus, em Jesus, ser um case de sucesso, levante a sua mão. Fique assim. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome, pela bênção de termos sido criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Obrigado pela capacidade cognitiva que nos dás, a inteligência, o discernimento para sabermos o que é certo, o que é errado. Mas diante da nossa natureza humana, que é tão tendenciosa para o mal, temos feito coisas erradas, atitudes incorretas, temos desenvolvido vícios, mentido, temos cometido iniquidades. Por favor, ó Pai, nos perdoe. E através do perdão, uma nova vida e a restauração em Cristo Jesus. A nossa mão levantada é sinônimo para esse universo que nos vê, para esse mundo que nos assiste, que em Jesus, pela sua graça, pelo seu poder, somos um case de sucesso. E como Paulo escreveu: esquecendo-me do que ficou para trás, eu prossigo para os dias que à minha frente estão, olhando para Jesus. Perdoe os nossos pecados, dê a bênção de voltarmos a sorrir, a tua paz e o teu amor, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém.